¿Cuándo fue la última vez que apreciaste la naturaleza? ¿Cuánto tiempo pasó desde que paraste en medio del pasto verde para respirar aire puro, sentir el perfume de las flores, ver animales silvestres, llenar los ojos con bellos paisajes? Hoy vivimos en una época inmersa en el artificialismo, en que casi todo lo que nos rodea es superficial y, por otro lado, estamos cada vez más desvalorizando lo que es esencial. Está científicamente comprobado que el contacto con la naturaleza proporciona más salud y bienestar al ser humano. Y hablando de ciencia, fue justamente observando el medio natural que la humanidad conquistó los más revolucionarios descubrimientos en el campo del conocimiento teórico y para la vida práctica. Y la pregunta es, ¿qué estamos perdiendo al alejarnos cada vez más de este que es nuestro hábitat original? Bella, inspiradora, imponente, sutil, intrigante. La naturaleza es capaz de contener todos estos significados y significar mucho más de lo que nuestra percepción es capaz de conocer. Sabemos que en tiempos antiguos, ella fue la morada original de la humanidad. De ella nos fue dado el primer sustento, y es a través de ella que toda la vida en este planeta continua siendo sustentada hasta hoy. Uma vez que o contato com as coisas naturais estimulam os nossos sentidos e por isso estimulam a nossa inteligência, se eu tenho um primeiro contato com a natureza e dela eu consigo extrair conhecimento, extrair informação, esse conhecimento e essa informação, ele é muito mais verdadeiro, ele é muito mais puro, ele é muito mais preciso. I think even before humans had written language or any kind of cultural heritage in libraries or accumulated bodies of knowledge, we had the natural world, we had living things, and living things in a sense carry a kind of script or text about themselves. We know today that they are loaded with information. Even the simplest cell that we know, single bacterial cell, has a whole library of information in the DNA within it. That script, that text in nature carries a message. And if your eyes are open, if your heart is open to perceive that text, it's very, very important because I think there is a message there. And you can think of nature really as sort of the first book of humanity, the first text that we had, not an actual written language, but carrying information that's very important. A natureza, sem dúvida, é o primeiro livro da ciência. Foi a observação da natureza que incentivou os primeiros trabalhos científicos. Na realidade, foi a percepção de que a natureza que a gente observa ela é consistente, coerente, governada por leis consistentes, coerentes e imutáveis que levou o homem a achar que valeria a pena estudá-la. Foi através da experimentação, foi através de você medindo os pontos de ebulição que a gente chegou aos nossos modelos de forças intermoleculares. Foi observando as moléculas da vida, hidrogênio, metano, que a gente desenvolveu as nossas teorias sobre ligações químicas. Então são as observações experimentais de como as moléculas estão arquitetadas, as leis que regem essas moléculas, as regras que permitiram todo um arcabouço de conhecimento químico, do químico montar os seus modelos, montar as suas teorias, montar toda a sua estrutura de conhecimento químico, veio da inspiração da natureza, da observação das suas moléculas, dos seus átomos. Então a gente avança em química conhecendo a natureza, copiando a natureza, modelando a natureza e montando modelos para explicar a natureza.
A natureza ela foi fundamental não só para a química, né, mas para todas as áreas do conhecimento. A natureza é uma fonte de inspiração, né? Então, desde os primórdios da ciência, como é que a gente fazia, né? A gente observava a natureza, observava regularidades, padrões, né, comportamentos e tentava matematizar, né, colocar em equações que descrevessem aqueles comportamentos. Hoje a gente está num nível mais complexo de observação da natureza, mas a natureza continua sendo a fonte de inspiração. E quando a gente fala natureza, a gente também pode pensar de forma ampla, não simplesmente restrita à nossa Terra, que é tão única e especial, mas a gente olha o universo, a natureza no universo, né? Qual que é a origem dos átomos, né? Como os átomos se formaram, como que eles se associaram, como é que a nossa Terra tem a atual composição. Então, a natureza, no sentido amplo, é a fonte maior, né, se não única, de inspiração para a ciência, né? A ciência moderna é uma ciência que se baseia no método científico. E o método científico começa exatamente com a questão da observação. Os fenômenos têm de ser observados. O processo, por exemplo, de seleção artificial, feita pelo homem. Eu observava uma espiga que dava mais grãos, observava um animal que dava mais leite. Isso é tudo observação inicial. E isso não só na ciência moderna, com relação ao método científico, mas eu diria desde a mais remota antiguidade que nós temos registros. Os antigos habitantes da Mesopotâmia faziam observações astronômicas, desde os sumérios, assírios, babilônios, e essas observações astronômicas eram precisas. E há tabletes de argila contendo relatos a respeito dessas observações que são realmente impressionantes. Até previsões de eclipses eram feitas. E isso não deixa de ser uma ciência. Podemos até dizer que a primeira das ciências, evidentemente nos padrões de então, né, não nos padrões atuais, tenha sido a astronomia, porque as primeiras observações astronômicas constaram nesses documentos, hoje eu diria históricos. Também há relatos de observações astronômicas feitas na China. E isso num âmbito completamente distinto do âmbito moderno, com os grandes telescópios, os telescópios espaciais, evidentemente, mas dentro do padrão possível da época, com a tecnologia existente, a ciência da astronomia teve um início com a observação dos astros. E foi na observação da natureza que o homem fez as suas maiores descobertas. As grandes descobertas de drogas são baseadas em interações entre bactérias, por exemplo, como que os venenos dos animais, como é que eles usam aquelas moléculas químicas. Então foi na observação de como um pássaro voa que nós criamos os nossos aviões. Observando os pássaros, foi que Santos Dumont começou a perceber a possibilidade do voo. Ele observou também as libélulas. Um dos primeiros aviões, né, do Santos Dumont foi a Demoiselle. É parecido, se você olhar, com a estrutura de uma libélula. Então, a observação, ela possibilita o conhecimento, a invenção e o desenvolvimento científico. Fue el propio Leonardo da Vinci quien revolucionó la historia de la tecnología inspirándose en la naturaleza y consolidando con maestría la ciencia que hoy conocemos como biomímesis. Pero no fue el único. Isaac Newton se encontraba en un momento de esparcimiento cuando vio caer una manzana. Este hecho, tan común en el mundo natural, podría haber pasado simplemente desapercibido, pero en la fértil mente del científico se convirtió, tras varios experimentos, en lo que hoy conocemos como una ley de la física: la gravedad. La naturaleza ha sido durante siglos una fuente de inspiración científica. El primer libro a través del cual la humanidad extrajo conocimientos y todavía hoy
ella está ahí, esperando ser explorada, ansiosa por revelarse. Inquieta en su complejidad, pero abierta y simple a la mente aguda y cuestionadora. Donde quiera que estés, sin importar qué estás vistiendo o lo que comes, todo en cualquier lugar y de alguna forma viene de un elemento a nuestra disposición proveniente de la naturaleza. Naturaleza que encanta cuando más profundamente se revela. É um livro extremamente bem organizado, arquitetado com uma informação química e bioquímica fantástica e que nós, como cientistas, né, entendendo que aquilo lá realmente é consistente, coerente, regido por leis imutáveis, fazemos questão de analisar e entendemos que vamos compreender tudo isso e encontrar usos no nosso dia a dia. La naturaleza es una fuente de conocimiento, la naturaleza es una fuente de enseñanza, donde nosotros podemos abrirla como un libro y seguir paso a paso estudiando las diferentes estructuras. No necesariamente necesitamos un microscopio para estudiar la naturaleza. Las evidencias de la complejidad se encuentran macroscópicamente también cuando miramos a nuestro alrededor, pero podemos sorprendernos al mirar estructuras pequeñas que nuestro ojo muchas veces no percibe. Esas estructuras pequeñas nos dan indicios de estructuras mayores. So when I begin to study nature, I recognize there's something bigger, there's something more here. There's so much more than what a human brain can think about, can even comprehend. And that's going on inside the tiniest than you can imagine bacterial cell. And there's more going on inside of there than any supercomputer in the world. There's more networks of information, there's more communication devices, there's more languages. We all know there's different languages that humans speak, and there's different languages that computers speak. And bacteria, the tiniest little one, it has got hundreds of different languages going on inside. And each language that is spoken, there is something that generates that language, some information, and then something that receives that language. That level of complexity makes me as a scientist recognize that there is something bigger going on here than what a human can wrap their mind around. You can think of nature as a script, as a book, as a text written in this wonderful, very difficult language, but there's certainly information there. In fact, even the simplest living thing, a single bacterial cell, is packed full of digital information in a way that we're only now beginning to understand. So nature presents to us I would say a mystery, but it's one that carries information that if we look and struggle to understand, that we can find the text that's there, that's hidden in nature herself. Cuando uno ve todos estos detalles, cuando uno estudia, como decíamos, desde los tejidos, órganos, célula, lo que ocurre en ese microclima biomolecular, uno queda impresionado. ¿Es la naturaleza una fuente inagotable de conocimiento? ¿Será que hemos llegado al punto de conocerla por completo? ¿Será que su capacidad de sorprendernos se ha agotado y no hay nada nuevo, no existe nuevo conocimiento esperando ser revelado? Y si hoy decidimos dejar de admirarla, si nos conformamos al pensar que ya hemos adquirido todo, abandonando la contemplación, ¿qué daño podría causar esto al saber de las futuras generaciones? Essa dificuldade de interagir, ou de se sentir parte da natureza do planeta, isso traz uma dificuldade muito grande para que a gente continue crescendo emocionalmente e a nossa capacidade cerebral também. O que acontece é que, com o passar dos anos, nós começamos a deixar de ter esse contato íntimo com a natureza e passamos a viver em sociedades onde nós começamos a ter um grande contato com o mundo artificial. Qual é a consequência disso a curto prazo? Se a gente olha, por exemplo, para os meus filhos, né, e eles são criados numa cidade,
E eu fui criado também numa cidade, mas eu fui criado no interior de um estado, né? E as relações de respeito, as relações de cuidado, as relações os meus limites até onde eu poderia ir, isso foi me ensinado muito pouco pelos meus pais. Eu aprendi isso até que ponto eu poderia subir na árvore para não cair, até que ponto eu poderia mexer com o gato para ele não me arranhar, até que ponto o cachorro não correria atrás de mim. Então perceba, a minha personalidade, as minhas características como ser humano, elas foram grandemente influenciadas por aquilo que eu contemplava na natureza, coisas que meus filhos não conseguem perceber. Todas essas noções eu preciso ensiná-los, porque o mundo artificial não permite que você extraia essas informações. Qual é a consequência disso? A longo prazo. A longo prazo é que você começa a ter um conjunto de pessoas, você começa a ter uma sociedade onde os valores não foram fixados por interação e por vivência, mas eles foram ensinados. E esse tipo de aprendizado, ele é muito superficial e ele se perde com o tempo. El descubrimiento siempre es algo, deja huellas muy profundas. Y si nosotros podemos descubrir, investigar y descubrir por nosotros mismos una cantidad de cosas en la naturaleza, yo creo que seremos beneficiados doblemente que si lo leemos por ahí o lo vemos por televisión o en algún otro medio. Tenemos la tendencia a depender demasiado de los medios de información, de internet, tenemos tanta información, de imágenes que vienen por los medios de comunicación, y eso a veces nos hace un poco perezosos. Nós que vivemos, né, somos de um tempo mais atrás, de gerações passadas, nós tivemos que investigar por nossa própria conta vários aspectos, porque não havia informação tão disponibilizada como acontece hoje. Então nós tínhamos curiosidade, nós tínhamos que recorrer mesmo aos livros, às pessoas. E hoje a internet facilita a informação às crianças. Então elas não precisam perguntar às pessoas, elas bastam acessar a internet e elas já têm acesso a uma quantidade enorme de informações, que nem sempre são corretas. Poucas pessoas que recebem essas informações têm curiosidade de ir atrás de mais do que isso. O acesso à informação hoje é muito fácil, muito rápido, muito direto, e isso é excelente. Mas filtrar o conhecimento, compreender o que aquilo quer dizer, porque é diferente ter a informação e ter o conhecimento. O conhecimento permite uma avaliação crítica da informação que é dada pelo Google, por algum outro buscador ou pela internet, né? Sem o conhecimento, tu não tem aquele filtro para ver se aquela informação é válida ou não. É bom, é muito bom que a gente tenha esse acesso à informação direto. Por outro lado, a gente tem o problema do comodismo. O problema do comodismo a gente tem em todas as áreas, né? Às vezes é mais fácil eu olhar na internet do que eu ir para a bancada e fazer um experimento. Com certeza é, né? Mas acho que falta o equilíbrio. Se a gente se esquecer da natureza, se esquecer que é a nossa grande fonte de inspiração, a gente pode se perder em nós mesmos, nas nossas próprias alucinações, nas nossas próprias inferências de como que o universo deveria ser. Perguntas que nos fazem refletir sobre a nossa posição no universo. Quando a gente está sozinho, lá em casa, olhando um céu estrelado, por exemplo, você começa a se perguntar de onde eu vim, para onde eu vou, qual o meu papel nesse mundo, né? Esse tipo de pergunta, ela não pode ser respondida basicamente em cima de filosofia produzida por seres humanos, né? Esse tipo de pergunta, ela é muito mais respondida de modo satisfatório quando a gente contempla a natureza. Quando você percebe que você tem um papel a cumprir no universo ao qual você está inserido. De modo que esse contato, de modo que ter a natureza como um livro,
ele é essencial. E a gente sempre deve voltar à natureza, porque ela sempre foi a fonte fidedigna de inspiração da ciência. E a gente, ao copiá-la, a gente tem um guia seguro. O dia que a gente se esquecer da natureza, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Vamos voltar à natureza, como sempre foi, na química, na bioquímica, na biologia, na engenharia. E a gente vai ter um guia seguro para continuar avançando no conhecimento científico. O educador tem esse papel importantíssimo de levar a criança para fora do seu ambiente de conforto. Ela descobrir que existe um mundo além das quatro paredes, além do tablet, do notebook, do celular, né, que é cada vez mais comum hoje, né? As crianças hoje às vezes não sabem escrever porque não treinam caligrafia, elas já treinam digitação, né? Então eu acho que o educador é fundamental, levar a criança para o mundo natural. Se a gente tem hoje essa tecnologia, foi graças ao mundo natural, assim, instigar as curiosidades que a gente tem naturalmente como seres humanos, né? Fazer as pessoas entenderem que os fenômenos que a gente observa nas tecnologias nada mais são que uma reprodução dos fenômenos naturais. Se a gente se afastar da nossa fonte de inspiração, né, daquela orquestra que gerou tudo, né, dessa sintonia que há entre fenômenos, causa, efeito, né, nós vamos cada vez mais ter dificuldades até de gerar novos conhecimentos. Vamos de maneira assim um pouco mais profunda pensar, por exemplo, no DNA. É fantástico o DNA. E me faz pensar num recente trabalho feito por 2 cientistas americanos, em que eles procuraram realmente quantificar a informação produzida pelo homem. E chegaram à conclusão que em 2007, esse acúmulo de informação produzida, a analógica e a digital, essa informação seria equivalente a 2,95 vezes 10 a 20 bytes. É um número assim espantoso. 2,95 vezes 10 a 20 bytes seria o quê em termos de informação? Vamos imaginar então um CD-ROM de 730 MB, um disquinho de 1,5 milímetros. Vamos empilhar então CDs de 730 MB, para ver o quanto eu preciso para chegar realmente nesses 2,95 vezes 10 a 20 bytes. Considerando todos a informação que está disponível na internet, etc. Podíamos até pensar os sites de relacionamento, WhatsApp, Face, de um dia só, a informação produzida seria mais do que a informação em todas as bibliotecas do mundo inteiro. Essa pilha, ela atingiria a espessura de 400 e poucos mil quilômetros, ultrapassaria a distância da Terra à Lua. Só com essa quantidade de informação, ela é menos de 1% da informação contida no DNA do meu corpo. Impressionante! Então, essa informação miniaturizada, que está aí em toda parte, em todos os seres vivos, eu fico pensando, como ela surgiu, essa informação? Nós, seres humanos, demoramos 3 séculos para produzir toda essa informação, mas ela é nada em comparação com aquilo que a natureza faz. Veja, por exemplo, a descoberta da matemática, que é algo belíssimo. E é importante lembrar que a matemática não foi inventada por nós. A matemática foi descoberta, porque a matemática está presente na natureza e no universo como um todo. Ela é aquilo, é a matéria-prima do universo, aquilo do que é feito o universo é a matemática. E ela é exata. Ou seja, o universo ele é inteligível. Esse conceito da inteligibilidade do universo é importante. Por quê? Porque se existe uma inteligibilidade no universo, significa que ele pode ser compreendido por seres também inteligentes como nós. E é assim que os primeiros cientistas entenderam, conceberam a ciência como um método para se descobrir e se fascinar com a ordem criada. A natureza que nos rodeia, a natureza na qual nós estamos inseridos, esse universo todo, hoje em dia já compreendido com mais profundidade na sua extensão, mas quase sem limites. À medida que a tecnologia se desenvolve, novos horizontes vão sendo alcançados, tanto no macrocosmo quanto no microcosmo. ¿Qué sería de Newton si no hubiera sentido curiosidad y separado el tiempo de observar el mundo natural? Todo el conocimiento que hemos alcanzado hasta ahora es apenas una vislumbre de todo lo que todavía podemos llegar a conocer.
Como dijo el científico astrónomo Carl Sagan, somos un punto delante del infinito. Tenemos una naturaleza rica en conocimientos, dispuesta a revelarse, limitada apenas por nuestra propia mente y por nuestra propia actitud. ¿Qué podemos todavía hoy descubrir si nos permitimos ver y aprender con el universo que se manifiesta delante de nosotros? Y si hay un infinito encima de nosotros, ¿no sería arrogancia de nuestra parte pensar haberlo alcanzado en lugar de estar abiertos a descubrir? Hay tantas cosas tan lindas para aprender de las plantas, de los animales. Me parece que nos beneficiaríamos doblemente si lo hiciéramos como a primera mano, digamos, de primera fuente, no simplemente consultando acá y allá, sino experimentando por nosotros mismos.